Capítulo 34 Provação de explosão. No início, quando Roland começou a construir a casa de criação de cimento, ele já havia criado um plano de acompanhamento para futuros projetos de construção. Eles estavam principalmente centrados na área de mineração do norte para que pudessem ser facilmente guardados juntos. A construção da cabana de tijolos com um teto de madeira era muito rápida, e não afetou a construção da muralha da cidade. A grande quantidade de salitre comprado de Villovtoven foi transportada para um armazém próximo, e apenas ajudantes para moer ou pesar o salitre foram autorizados a entrar no armazém. O mesmo procedimento foi implementado para o carvão e enxofre, e todo o processo de manuseio para cada um dos materiais foi feito por um grupo totalmente diferente, de modo que o risco de vazamentos era o mais minimizado possível. Roland pesou 20 quilos de pólvora já produzida e despejou-a lentamente em um bom saco de pele de carneiro. Esta pólvora teve que passar por um plano de processamento rigoroso. Tinha que ser compactado, seco ao ar, quebrado com um martelo, peneirado e filtrado. Se todo o pó tivesse um tamanho granular uniforme, só assim seria garantido um excelente desempenho de combustão. Para evitar acidentes produzidos pela estática, todo o processo de produção foi feito sem produtos de metal. Em vez disso, eles usaram produtos de cerâmica e madeira. Depois de despejar toda a pólvora na pele de carneiro, Roland empilhou mais 3 camadas de pele de carneiro em cima da sacola e amarrou-as com uma corda. "Isso é tudo?" perguntou Carter. "Esse pacote na frente dele pode ser chamado de arma. Embora seja um produto de pó de neve modificado, com som sozinho, você só pode assustar alguém, certo? Um camponês que nunca esteve em um campo de batalha pode afetar uma batalha também, mesmo que seja apenas um pouco. No entanto, qualquer soldado ou mercenário treinado nunca os observaria ou respeitaria. Mas, o cavaleiro-chefe cuidadosamente reconsiderou mais uma vez. Os recentes feitos de Sua Alteza aparentemente não tinham razão alguma, mas os efeitos eram sempre muito alarmantes. Se as bestas demoníacas têm inteligência semelhante à de um animal comum, talvez isso possa ser inesperadamente útil. Por exemplo, ouvir dizer que uma forte explosão poderia assustar os animais que fugiriam, reduzindo assim a pressão no lado do defensor. Roland deu a pólvora embrulhada para Carter e depois pegou uma bolsa com ferramentas para queimar o pó. "Tudo bem, temos que sair da muralha da cidade. O machado de ferro já deveria estar nos esperando." Para o oeste, cerca de 2 milhas das muralhas da cidade e localizado entre a floresta e as montanhas era sua área de testes designada. Machado de Ferro e vários outros caçadores estiveram esperando aqui por muito tempo. Além do próprio Iron Axé, os outros eram os melhores arqueiros locais. Quando eles ouviram que as tarefas dadas a eles eram de Sua Alteza Real, eles não podiam esperar imediatamente seguir o Iron Axé. No momento, todos sabiam que um novo senhor da fronteira nunca era mesquinho com relação à remuneração de seus empregados. De acordo com as ordens de Roland, eles construíram uma cerca de postes e cordas de madeira, que ficavam cercados por toda a área de testes, para que ninguém passasse por ela. Na direção da muralha da cidade, ele organizou seus cavaleiros para impedir que alguém se aproximasse acidentalmente. Roland verificou todos os preparativos mais uma vez e perguntou: "Você trouxe a presa com você?" "Sua Alteza, está aqui." Iron Axé arrastou uma gaiola com ele e deu um passo à frente. Carter, vendo a gaiola, notou que estava cheio de alguns fazões e coelhos. "Bom, coloque um animal amarrado a cada 5 passos do centro, até chegar a 30 passos do centro." Carter balançou a cabeça inadvertidamente e tentou propor uma melhora. "Sua Alteza, receio que você tenha escolhido os animais errados. Você não pode testar o efeito com eles, eles são muito tímidos e apenas um pequeno som é necessário antes de fugir. Então, se você pode assustá-los, isso não significa necessariamente que você será capaz de assustar os animais demoníacos. Assustar as feras demoníacas." Por um momento, Roland hesitou e respondeu: "Não pretendo assustá-los, embora o som da explosão seja uma coisa incrível."
Ele pegou a sacola com a pólvora do chefe, foi até o centro e largou. Então ele cortou uma pequena abertura no saco com sua adaga e deixou vazar um pouco de pó. Feito isso, ele pegou garrafas contendo pólvora e aspergiu uma pequena trilha a partir do rasgo na bolsa, enquanto recuava continuamente. Hoje o tempo estava calmo e era muito adequado para a primeira explosão de pólvora de todos os tempos. Ele parou depois que ele estava a quase umas 100 jardas da bolsa. Bem, aqui deveria estar longe o suficiente. Ele mais uma vez calculou a distância e após a confirmação, ele ordenou a Carter: vai, pegue os caçadores. No momento, o coração de Roland bateu mais rápido quando ele estava cheio de expectativa. Ele já havia feito um pequeno teste antes, então ele não estava preocupado com os resultados do teste. Mas o que ele se importava era que este seria um momento histórico. A partir de hoje, as armas térmicas terão oficialmente pisado no palco, e ele será para sempre lembrado como o inventor deste marco. Depois que todos se reuniram, Roland acendeu a pólvora. Carter, deitado no chão, olhou enquanto a distância entre ele e as fagulhas aumentava rapidamente. Em seu coração, ele não podia aceitar isso como correto. Estavam tão distantes que nem sequer ouviam um balde de bronze cheio de pó de neve, por isso não falaram nunca em causar danos tão distantes, mas Sua Alteza Real, o príncipe, mandou que todos se deitassem no chão. Mas desde que o quarto príncipe ordenou e fez isto ele mesmo, não seria bom se ele dissesse qualquer coisa. O chão estava congelado da temperatura fria, através da armadura da corrente, ele podia sentir o frio se espalhando. Carter mudou seu corpo em preparação para salvar seu peito do frio quando de repente ele ouviu um som de uma explosão. Como a distância deles a pólvora era muito próxima, o som da explosão e da onda de choque os atingiu quase ao mesmo tempo. Carter sentiu seus ouvidos zumbirem e então o mundo de repente se acalmou. Quando os tremores de terra começaram a diminuir, ele olhou para cima e viu uma nuvem negra subindo lentamente para o céu, seguida por cascalho e lama que caíram como chuva. Para Roland, o impacto foi muito menor do que para o chefe dos cavaleiros. Mesmo que fosse apenas um pequeno fogo de artifício, ele bloquearia suas orelhas imediatamente ao acender o pó explosivo, então ele estava naturalmente bem preparado. A explosão não foi como as explosões ocorreram nos filmes, onde sempre produziriam grandes bolas de fogo. Na explosão, muita lama foi expelida do solo, chegando até uma altura de mais de 10 metros no ar. Quando a poeira tinha fogo de artifício, a única sensação que Roland tinha era de que o som era muito mais alto do que o som alto. Quanto ao Iron Axé e aos vários outros caçadores, eles ficaram atordoados. Eles só sabiam do Iron Axé que essa viagem era para testar uma nova arma, mas eles nunca esperavam que o momento da nova arma fosse tão fantástico. Talvez só pudesse ser comparado ao castigo do céu, raio e trovão. Roland se levantou e levou todos de volta ao centro da explosão. Aqui, o chão se tornava um poço de meio metro de profundidade, e o coelho mais próximo do centro de explosão havia desaparecido completamente, deixando apenas a curta estaca de madeira na qual estava amarrada no chão. Ele verificou os outros animais um por um. Os fazões colocados à distância de 10 degraus e do 15º degrau estavam deitados imóveis no chão, aparentemente mortos. Embora não houvesse trauma visível, Roland ainda sabia que eles morreram devido à onda de choque. O único sobrevivente era um coelho cinza a 30 passos de distância, mas seus tímpanos finos estavam destruídos e o sangue escorria das orelhas. Vendo alguém chegando perto, não tentou mais lutar e morreu, como se o som alto tivesse tomado sua alma. Carter teve que engolir. Suas orelhas constantemente tocando lentamente começaram a funcionar normalmente novamente. Ele lentamente percebeu que Sua Alteza Real, o príncipe, quis dizer quando disse: "Eu não pretendo assustá-los." Foi realmente pó de neve modificado. Com este tipo de resultado, receio que o poder da oficina alquímica se torne muito superior aos astrólogos.
A visão com que o Machado de Ferro olhava para o príncipe havia mudado completamente. Sua Alteza, se a milícia realmente conseguisse tais armas, acho que a cidade de fronteira não precisa mais ter medo da ameaça das bestas demoníacas. Eu não me conheço, mas posso ou ser produzido em massa? Roland pensou. Provavelmente não, até que os meses dos demônios comecem, acredito que só seremos capazes de produzir 20 ou 30 deles. O ingrediente principal era salitre. Nesta época, os meios de produção de salitre eram muito primitivos. Eles usariam o esgoto das pessoas e seu gado junto com uma mistura de cal para separar os cristais de nitrato de potássio. Além da alta nobreza e da oficina de alquimia, não havia grande demanda, porque quase não havia propósito, então não havia muita produção. Se todo o salitre fosse usado para fazer bombas, logo estaria esgotado. Eles vou precisamos usar armas como armas, arcos e bestas como os principais assassinos das bestas demoníacas.